Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Olha, eu vou agora falar de um assunto extremamente interessante chamado Guerra Fria, um contexto histórico aí que marca divisão política e ameaças nucleares. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Bom, galera, a Guerra Fria, na verdade, ela acabou sendo um confronto ideológico, político e econômico, militar também, entre dois grandes blocos internacionais formados após a Segunda Guerra Mundial, beleza ou não? O lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, formava um desses blocos, e o lado socialista, encabeçado pela União Soviética, formava o outro bloco. O enfrentamento durou até meados da queda do Muro de Berlim, em 1989, que simbolizou o fim do bloco socialista. Bom, pessoal, a polarização do mundo entre os dois maiores vencedores da Segunda Guerra Mundial começou logo após o fim do conflito. Os Estados Unidos garantiram a sua hegemonia sobre o oeste da Europa por meio do Plano Marshall de 1948. A União Soviética, por outro lado, projetou-se sobre o leste europeu, estimulando a instalação do socialismo naqueles países que havia libertado do jugo nazista. Na visão ocidental, ao estabelecerem tais regimes autoritários e isolados, os soviéticos penduraram no meio do continente uma cortina de ferro. Expressão essa, galera, que foi utilizada desde o século XIX e resgatado pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill em 1946. Em nenhum lugar da Europa, a divisão foi tão visível quanto na Alemanha. Em 1949, o país foi dividido em dois. As zonas de ocupação francesa, britânica e norte-americana integraram a República Federal da Alemanha, capitalista. Já a zona soviética originou a República Democrática Alemã, socialista. A capital Berlim, que ficava na República Democrática Alemã, seguiu dividida em 4 áreas de ocupação. Em 1961, para tentar impedir o fluxo de refugiados para a parte capitalista da cidade, o governo socialista ergueu o chamado Muro de Berlim, isolando o lado oeste da capital. O alinhamento internacional ficou evidente pela formação de 2 alianças militares. Estados Unidos e Europa Ocidental uniram-se em 1949 na chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. 6 anos depois, pessoal, a União Soviética e o leste europeu constituíram o Pacto de Varsóvia. Bom, os demais países alinharam-se a uma ou a outra tendência, ou integraram o movimento não alinhado, que nunca atingiria coesão nem atuação significativas. A China, que se tornou socialista em 1949, por exemplo, com a Revolução Chinesa, permaneceu autônoma em relação à União Soviética a partir de 1960. Em 1949, a União Soviética acabou explodindo a sua primeira bomba atômica, num teste controlado. Agora, galera, as duas grandes potências tinham a poderosa arma em mãos. E um conflito entre elas poderia acabar destruindo o mundo. Foi essa condição que deu origem à expressão Guerra Fria. Afinal de contas, norte-americanos e soviéticos viviam num clima hostil, mas não existia um confronto direto. Indiretos, porém, houve vários. No Terceiro Mundo, como eram chamados na época os países em desenvolvimento, as forças locais adversárias envolvidas em guerras civis e em movimentos anticoloniais acabavam se alinhando às superpotências em busca, é claro, de apoio. E aí, a Guerra Fria esquentava um pouco. O primeiro grande confronto desse tipo foi a Guerra da Coreia, em 1950 a 1953, iniciada por causa da invasão da Coreia do Sul, capitalista, pela Coreia do Norte, socialista. Outros importantes conflitos que opuseram os dois blocos foram a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, a Guerra Civil em Angola e a Revolução Sandinista
na Nicarágua. Galera, a Guerra Fria também foi caracterizada pelas intervenções das potências em suas áreas de influência, ok? A União Soviética, por exemplo, reprimiu violentamente rebeliões na Hungria, na Tchecoslováquia, invadiu o Afeganistão. Os Estados Unidos, temendo o avanço socialista na América Latina, apoiaram sangrentas ditaduras militares em países da região, inclusive no Brasil. Após a morte do líder soviético Joseph Stalin, em 1953, e a ascensão de Nikita Khrushchev, a União Soviética tentou reduzir a corrida armamentista, implementando a política de coexistência pacífica. Seus efeitos, entretanto, foram de certa forma limitados, ok? O momento mais tenso, sem sombra de dúvidas, da Guerra Fria foi a crise dos mísseis. Em 1962, a União Soviética instalou secretamente ogivas nucleares em Cuba. Os Estados Unidos descobriram e o presidente John Kennedy ordenou um bloqueio naval à ilha. Moscou enviou uma frota para um confronto, mas o líder soviético Nikita Khrushchev cedeu e retirou os mísseis. Fora as tensões bélicas, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética estendia-se para várias outras esferas, como, por exemplo, esportiva, cultural e científica. Um importante capítulo que nós não podemos esquecer da contenda foi a corrida espacial, uma acirrada competição tecnológica que culminou com a chegada do primeiro homem à Lua, o norte-americano Neil Armstrong, em 1969. A Guerra Fria foi amenizada em 1973, quando as superpotências concordaram em desacelerar a corrida armamentista por meio da política detente. Porém, o acordo duraria apenas até a invasão soviética no Afeganistão em 1979. O conflito global só esmoreceu de fato a partir de 1985, a subida ao poder do líder político soviético Mikhail Gorbachev. Então, galera, essa aqui foi uma videoaula curtinha abordando alguns contextos sobre a Guerra Fria. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, compartilha e avisa os amigos, avisa os colegas. Não se esqueça de se inscrever, pois a sua inscrição para mim é importante. E quando esse vídeo bater aí por volta de 100 likes, eu vou soltar aqui, sabe o quê? Uma lista de exercícios sobre Guerra Fria. Um grande beijo, um grande abraço a vocês. Tchau, galera! Tell me like a Hellcat.